Olá pessoal, sou Maxwell Júnior. Para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta holístico, hipnoterapeuta, palestrante e hoje vim trazendo para vocês um assunto muito interessante, um tema: jejum intermitente. É uma prática que muitas pessoas têm utilizado para emagrecer, mas que tem uma abordagem linda e traz diversos benefícios para a nossa saúde como um todo. Bom, algumas pessoas acreditam que o jejum intermitente é um modismo, é uma modinha que surgiu aí como uma dessas dietas que recentemente foram lançadas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele é uma prática milenar e está presente em praticamente todas as religiões. Por quê? Porque ele traz benefícios não só para o nosso corpo físico, mas também mental, emocional e até espiritual. Se todos soubéssemos a quantidade de benefícios que existe em fazer jejum, com certeza ninguém iria ficar fora desse sistema. Então, o jejum intermitente ele data desde a antiguidade. Para ser mais preciso, se a gente fazer uma viagem agora, nós vamos chegar num período chamado de Paleolítico, onde o homem caçava, pescava, e ali ele já praticava o jejum intermitente, porque o homem não caçava todos os dias. Dependendo de fatores climáticos, com certeza tinha dias que ele não conseguia achar o alimento. Ele não comia também de 3 em 3 horas. Ele não acordava de madrugada e ia procurar na geladeira algum alimento como a gente faz hoje em dia. Na época nem luz existia, nem lanterna, não tinha geladeira para conservar os alimentos. Ele comia era quando tinha, quando ele achava, e era aquilo que batesse na frente. Então a coisa funcionava mais ou menos assim naquela época. E o homem moderno hoje ele está muito diferente. O homem moderno ele criou um hábito de comer de 3 em 3 horas, aí orientado por profissionais. Infelizmente ainda tem profissionais que trabalham com essa teoria de comer de 3 em 3 horas, mas ela já foi ultrapassada e a questão sobre o jejum intermitente vem ganhando cada vez mais adeptos e muitas pessoas estão se beneficiando e muito com o jejum intermitente. Mas vamos lá, vamos ver. Brad Pillon, para quem não conhece, é um especialista em jejum intermitente. Defende que o corpo humano foi criado de forma a estar num constante ciclo de alimentação, jejum. Ou seja, quando ingere uma grande quantidade de alimentos, o corpo armazena gordura para que esta possa ser utilizada mais tarde, quando sofrer um déficit alimentar, como o jejum. Então percebam a inteligência divina ao criar um homem. Então o homem primitivo, ele às vezes, de repente, poderia acontecer alguma coisa que ele ficaria por 2 ou 3 dias sem conseguir alimento. Como é que ele ia sobreviver? Como é que o metabolismo dele ia funcionar? Então, essa reserva foi criada justamente para isso. Você come e essa comida ela se armazena no seu organismo. Ali você tem uma fonte energética. Então existe aí dois estados, pelo menos, metabólicos, que um é o estado alimentado e o outro é o estado em jejum. Ou seja, enquanto nós estamos no estado alimentado, o corpo está no seu modo de armazenamento. E no estado de jejum, ele usa as reservas. Nesta lógica é que as pessoas conseguem emagrecer. Então eu comi. O que o meu corpo vai utilizar para transformar em energia? Tudo aquilo que provém da minha alimentação. O carboidrato, por exemplo, que é a nossa principal fonte de energia provida da alimentação, ele vai ser absorvido como glicose. Essa glicose ela vai lá no interior da mitocôndria, vai se transformar em ATP, que é energia. E isso acontece quando eu estou no modo alimentado. Agora, quando eu estou de jejum, o corpo não tem carboidrato, comida provinda aí da alimentação para transformar em energia. Ele vai usar o quê? As minhas reservas. Aquela gordura que está armazenada ali, aquela fonte de energia que está dentro de mim. É nesse quesito aí que as pessoas emagrecem.
começam a gastar ali as suas calorias. Os nossos antepassados mantinham o equilíbrio entre dois estados. No nosso estilo de vida atual, passamos no mínimo 2/3 do tempo no estado alimentado, comendo a cada 3 horas, o que impede o uso das reservas de gordura. Então hoje a gente come muito. Quando eu vou fazer algum trabalho de emagrecimento, a gente está fazendo alguma consulta, aí eu pergunto à pessoa: você come muito? Todo mundo fala que não. Não, como muito pouco. Come muito pouco, mas come toda hora. E isso acaba, de certa forma, sendo muito. Entendam? Então é assim que funciona. A gente passa 2/3 no modo de armazenamento. Só armazenando, engordando naturalmente, né? E a gente deveria fazer 2 períodos, período de jejum e período aí no modo de alimentado. Quando você começa o processo de jejum, você estimula o seu corpo a parar de utilizar o carboidrato como fonte de energia e passa a usar a gordura como fonte energética, melhorando a sua estética e saúde. Foi o que eu acabei de falar. Então, se eu não estou comendo, o meu corpo ele é obrigado a transformar as minhas gorduras em energia. É aí que eu vou emagrecer, é aí que eu vou ter mais saúde, que eu vou desintoxicar o meu corpo. Tem muitas pessoas que têm medo, mas o jejum intermitente ele não vai acabar com a minha massa magra? Não, gente, fiquem tranquilos quanto a isso. É muito bom até associar o jejum intermitente com a musculação. Você vai melhorar muito a sua estética. Para fins de saúde, o jejum intermitente é excelente até para o cérebro. Antigamente, muitas pessoas acreditavam que, como o cérebro precisa de glicose, se eu fico em jejum, então isso faz mal para o cérebro. Não, neurocientistas já afirmam que o jejum intermitente ele é precioso para o cérebro. Ele traz muitos benefícios. Basta vocês pesquisar aí, vocês vão encontrar algumas pesquisas científicas relacionadas com o tema. É recomendado que mulheres jejuem a partir de 14 horas para receber aí os benefícios da queima de gordura e homens a partir de 16 horas. Eu quero deixar bem claro, gente, que o jejum intermitente ele não deve ser feito de forma desordenada. É preciso criar uma estratégia. Não pode simplesmente ir cortando alimento e pulando refeição. A gente precisa de uma orientação, precisa de um certo estudo, um comprometimento para estar fazendo isso. E nem todas as pessoas podem já iniciar de cara assim, fazendo jejum. Eu iniciei muito novo, com 16 anos de idade eu já fazia jejum de 24 horas. Eram questões espirituais, mas eu já tenho esse hábito desde de adolescente. Mas tem pessoas que não conseguem, estão muito habituadas a comer de 3 em 3 horas, precisam de um trabalho aí mais profundo para conseguir. Tipos de jejum intermitente, que eu quero falar só de alguns. Jejum de 12 horas, ou seja, nesse você passa metade do dia sem comer, incluindo as 8 horas recomendadas de sono. É um tipo de jejum muito fácil de se fazer. Você está dormindo, você está em jejum, você não sente fome. 16 horas sem comer. Eu gosto muito desse jejum. Deve-se ficar de jejum por 16 horas, fazendo entre 2 e 3 refeições nas 8 horas restantes. Então, por exemplo, digamos que eu encerrei o meu período alimentar às 19 horas da noite. E só vou consumir alimentos novamente ao meio-dia do outro dia. Então, eu fiz aí uma janela bacana de jejum. Eu posso contar, por exemplo, 16 horas, ou 18, ou 12. Vocês podem pesquisar mais. Eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu posso postar um outro vídeo falando sobre as escalas. Então é interessante que vocês estudem. Protocolo coma para coma. É do Brad Pillow, aí essa metodologia, onde se faz um jejum de 24 horas, uma ou duas vezes por semana. Tipo, no domingo, às 14 horas, eu encerro a minha última refeição. Passo o dia todo, durmo em jejum, pulo o café da manhã do outro dia e só volto a me alimentar às 14 horas do outro dia. Então, segundo informações aí no próprio site dele, vocês podem pesquisar, vocês vão ver uma bagagem de estudos científicos muito grande a respeito desse método de jejum que ele propõe e muitas pessoas sendo beneficiadas.
O que é permitido comer ou beber no jejum? É um assunto muito polêmico, muito controverso. Eu não quero aprofundar muito nele, mas eu vou falar como eu faço. No jejum intermitente, eu só utilizo água. Às vezes um café sem açúcar, um chá, mas normalmente eu só utilizo água. É necessário que se hidrate bem durante o período de jejum. A água ela purifica, ajuda a limpar as toxinas, uma vez que o jejum ele é um detox natural. Muitas pessoas usam o jejum como um método curativo. Então, café com óleo de coco não pode. Por quê? Porque o óleo de coco ele tem uma quantidade de caloria que vai quebrar o jejum intermitente. Há profissionais que digam que não. Então, vocês estudem aí e tirem a conclusão de vocês. Eu, na minha opinião, não é legal utilizar óleo de coco, manteiga, enfim. Tem pessoas que, mas o limão, água com limão. Pesquisem também. Eu não utilizo. Então, os chás aí são bem-vindos. Se você quer ter mais energia durante o dia, você utiliza os chás termogênicos. Se você quer ter uma noite de sono reparadora, na parte da noite, você utiliza os chás tranquilizantes. Um chá de maracujá, a folha de maracujá, enfim, o chá de valeriana. Vocês pesquisem aí sobre os chás, os fitoterápicos, para que vocês venham utilizar aí dentro do jejum. Comer nada. A gente não come nada nesse momento. A gente restringe tudo aí que vai aumentar, vai disparar a nossa insulina. Bom, o jejum intermitente, gente, ele não pode ser feito de forma, como é que eu posso dizer, sem estudo, sem conhecimento, sem entender de fato o que é. Eu sempre recomendo às pessoas a conversar com o médico, com o nutricionista, para que haja um acompanhamento, principalmente se a pessoa é diabética, hipertensa, se ela faz uso de algum medicamento, se é um idoso, uma gestante. É importante que exista o acompanhamento médico. As informações desse vídeo, elas não podem substituir o tratamento médico, as suas idas no médico, que é um vídeo meramente informativo. Então, o jejum intermitente ele deve ser feito não desprezando os cuidados. É preciso uma adaptação para iniciar o jejum, não pode ir entrando de cara e fazendo uma janela aí de 16 horas. Eu sempre falo para o pessoal começar aos poucos. Não é todo mundo que consegue, assim, já de início, ficar tanto tempo sem comer. Por quê? Porque a mente está voltada, está programada para aquele consumo ali de alimentos de 3 em 3 horas. O pessoal passa até um pouco de fome assim, nos 2 primeiros dias, mas depois acostuma. A gente fica adaptado e os benefícios são incontáveis. Então, se você já faz o jejum intermitente, comente aí, fala aí como é que está sendo o seu, o seu processo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário também. Então, esse era o meu objetivo, simplesmente passar para vocês de forma dinâmica, clara, rápida, resumidamente, sobre o jejum intermitente. Em outros vídeos nós podemos explorar mais aí sobre esse tema e falar um pouco mais sobre saúde. Então, um grande abraço a todos. Se gostaram desse vídeo, dê aí o like e compartilhe. Até a próxima.